Opa! Agora sim, jovens! Aos gravados, né? Aos gravados, nossa aula gravada, nossa oficina de matemática para a segunda série noite. E aí, galerinha, como é que estamos? Tranquilidade. Lembrando, jovens, pelo amor de Deus, você que está acompanhando esta aula, compartilhe o link dela com seus colegas de sala, tá? Lembra que tem prova dessa disciplina, tá certo? Beleza? Tem 10 questões na prova dessa disciplina e você só tem aula dela gravada, tá? Porque a gente tem a nossa aula ao vivo, né? A gente tem aula de matemática ao vivo comigo, sim, você me conhece. Conhece, pai. Né? Nós temos a nossa aula ao vivo, duas aulas na terça e uma na quarta. E você tem na semana uma aula gravada da nossa oficina, tá certo? E aí, galerinha, ó, eu quero bastante a sua atenção. Já a gente estava desenvolvendo a parte de sequências numéricas, né? Começamos a falar sobre progressão aritmética. Vamos começar aqui também. Falar sobre progressão geométrica, tá? É um tipo de progressão. Eu quero a sua atenção comigo. Olha só, vamos começar. Atenção. Vamos lá, jovens. Ó, o nosso materialzinho aparecendo para você. 8/11/2023. Adiantou o ano, professor, né? 2022. Opa. Adiantou o ano, professor, 2022, né? Oficina de matemática, progressão geométrica, definição, classificação e termo geral. Vamos lá. Progressão geométrica, definição, classificação e termo geral. Nosso objetivo, reconhecer e classificar uma PG. Determinar um termo qualquer de uma PG a partir do primeiro termo e da razão, né? É assim que a gente calcula qualquer termo de uma PG, seguindo o mesmo método da PA. Para mim determinar um termo na PA, tá? A gente precisa do primeiro termo e da razão, na PG do mesmo jeito, tá? E escrever o termo geral de uma PG, jovens. Hoje, né, 8/11, terça-feira. Olha só como é que funciona. Progressão geométrica, PG, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da PG. E ela é indicada por quê, né? Hoje a gente teve um questionamento interessante. Né? A galera da produção aqui do canal tem diversas formações, né? Tem a galera aqui, o João, da produção do canal, que ele é matemático. Aí ele... Cara, razão. Vamos pensar, conteúdo de razão. Quando você fala em razão, você está falando em divisão, né? Qual a razão entre A e B? Você divide A por B. Qual a razão entre 8 e 2? Você divide 8 por 2. Né? Ok. Mas quando a gente estava falando de PA, a razão da PA era um termo menos o anterior. E agora? Razão não é divisão? Aí eu disse, sim. Só que aí a gente tem que analisar as situações. Eu estou falando de razão, aleatoriamente, entre dois números, ou eu estou falando de razão em uma determinada situação? Se eu estou falando de razão entre dois números, né, ou razão entre duas situações, né, melhor dizendo, razão entre duas grandezas, é divisão. É divisão, vou dividir, eu vou pegar um número e dividir pelo outro, eu vou pegar uma grandeza e dividir pela outra. Agora, se eu estou falando de razão em uma sequência, mais precisamente em uma progressão aritmética, aí não. A razão da PA, lembram da PA que a gente estudou semana passada, nossa aula gravada da semana passada? A razão da PA, jovens, é o segundo termo menos o primeiro.
tá? A razão da PA é o segundo termo menos o primeiro. E engraçado que a razão na PG é o segundo termo dividido pelo primeiro. E é indicada por este símbolo aqui, ó. O Qzinho. O Q aqui, ó. Olha aí, ó. E é indicado por quê? Tranquilo, 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 de boa na lagoa, tudo bem até aí? Beleza? Exemplo 1. 4, 12, 36, 108. Aí, ó. É uma PG de razão que 3. O meu primeiro elemento é o 4. Aí eu pego ele e multiplico pela razão. 4 vezes 3, 12. Depois eu pego 12 vezes 3, 36. Depois eu pego 36 vezes 3, 108. Depois eu pego 108 vezes 3, 324. Né? 324 vezes 3, 972. E aí segue. Um exemplo de uma PG. Olha essa outra. Menos 3, menos 15, menos 75, menos 375. É uma PG de razão 5. PG de razão 5. Menos 3 é o primeiro termo. Vezes 5, menos 15. Vezes 5, menos 75. Vezes 5, menos 375. Né? Beleza? Perceba que, fazendo um comparativo com progressão aritmética, tá? Fazendo um comparativo com progressão aritmética, perceba que a razão ser positiva, lembram que em PA, quando a razão era positiva, a progressão era crescente? E quando a razão era negativa, a progressão era decrescente? Em PG, não. A minha razão aqui, jovens, ó, que apareceu por enquanto, são todas positivas. A primeira sequência, a razão é 3. A segunda sequência, a razão é 5. Positivo. Positivo. Mas a primeira sequência crescente, sim. A segunda sequência, ela já não é crescente, da letra B. A razão é positiva, mas a sequência ela é o quê? Decrescente. Ela está diminuindo cada vez mais. Ok? A título de curiosidade, você querer avaliar uma PG, uma progressão geométrica em ela ser crescente ou decrescente, não é só analisando a razão como você faz com a PA. Não. Tem outros critérios que a gente vai estudar já já. Ó. Na letra C, olha aí, ó. Comecei com 2, fui para 1, 1 sobre 2, 1 quarto, 1 oitavo, e aí seguiu, ó. É uma PG de razão o quê? 1 sobre 2. E quando a gente percebe que a razão é positiva, né? Ela só é menor do que 1, né? 1 sobre 2, 0,5 é menor do que 1. Perceba aqui que a gente mostrou 3 exemplos com razão positiva, não foi? Olha o que acontece quando a razão é negativa. Quando a razão é negativa, a minha sequência ela fica oscilando. 2, menos 8, 32, menos 128. Dos 512, ela fica oscilando. Né? É uma PG de razão, olha só, menos 4. Tá? Quando a razão é negativa, a minha PG ela fica oscilando entre valores positivos e negativos. Né? Uma onda. Só que essa onda ela vai aumentando. Ou diminuindo cada vez mais. Melhor dizendo, e diminuindo cada vez mais. Começa com 2, aí desceu lá para menos 8. Aí deu um salto alto, foi para 32. Né? Aí depois ó, caiu, olha só, caiu, ó, menos 128, ó. E depois subiu de novo para, olha só, 512. Olha aí, pai. Né? São quedas e saltos, né, muito grandes, né? Ó, quedas e saltos muito grandes. Rapaz, tá grande. Tio, a dieta, tio, vai ficar para amanhã. Começa ela. Tentamos hoje, mas amanhã a gente começa. Né?
Nos itens do exemplo anterior, né, ó, é possível notar que esse APG não possui termos nulos. Olha aí, ó. Sua razão corresponde ao quociente entre um termo qualquer, a partir do segundo, e o termo antecedente. Né? Isto é, como assim isto é? Ó, razão, jovens, a razão da PG. Né? Que a gente acabou de fazer, mostrar esses exemplos. Ó. Né? Isto é, a razão é o segundo dividido pelo primeiro, é o terceiro dividido pelo segundo, é o quarto dividido pelo terceiro, é um termo dividido pelo termo anterior. Tá? É um termo dividido pelo termo anterior. Tá legal? Tudo bem até aí? Calma que a gente ainda vai falar no termo geral, tá? Calma que a gente ainda vai falar no termo geral. Produção, me dá 3 minutinhos aí pra galera analisar aí a nossa sequência aí, tá certo? Opa! E aí, galerinha? Beleza, beleza, beleza? Tudo bem até aí? Vamos aqui, ó. Temos muito o que falar ainda sobre progressão geométrica. Temos que chegar no mínimo no termo geral ainda hoje, tá? Pronto, a classificação. Aqui também, quando eu estudei pela primeira vez, eu me espantei, né? Quando a gente estava estudando PA, praça de alimentação, hein, professor? Fome? Não, jovem. Progressão aritmética.
progressão aritmética, né? Quando a gente estava estudando PA, a gente viu três classes, basicamente duas. Quando a PA é crescente, quando ela é decrescente. Basta a gente olhar para a razão, né? Identificar a razão. Se a razão for positiva, a PA é crescente. Se a razão for negativa, a PA é decrescente, né? A gente tinha outra situação, quando a razão é nula. Aí é uma sequência o quê? Constante, né? Isso a gente desenvolveu, fez direitinho, bonitinho na semana passada, quando a gente estava falando de progressão aritmética. Mas na PG tem 5 classificações. Vocês já viram uma que é estranha, né? Estranha não. Era previsível, né? Beleza, que é quando a razão é negativa, ela fica oscilando, né? Ó, entre números positivos e negativos. Isso quando o quê? Quando a razão é negativa, tá? Então, quando é que uma PG é decrescente ou crescente? Aí, para cada um desses dois itens, crescente ou decrescente, tem 2 situações, tá? Critérios. Há 5 categorias de PG. Hein? Pai, 5. Vejamos. Crescente. Cada termo é maior que o termo antecedente. Isso ocorre quando ela é crescente em 2 situações, em 2 critérios. O primeiro termo é maior do que 0 e a razão também é maior do que 0. O primeiro termo é menor do que 0 e a razão está entre 0 e 1. Nessas 2 situações, a PG é crescente. No I, né? Item I, que é a primeira situação. Olha só o exemplo aqui, ó. O primeiro termo é positivo, maior do que 0. E a razão também é positiva, ó. 4, 12, 36, 108. Tá aí, ó. É um APG, o primeiro termo é 4. O primeiro termo é 4, positivo. E a razão é quanto? A gente pega o segundo e divide pelo primeiro, né? A razão é 3, ó. Também é positivo. Essa APG, ela é o quê? Crescente. Mas também tem outra situação que ela é crescente, né? Um tanto espantoso, mas tem, jovens. Quando o primeiro termo é negativo e a razão está entre 0 e 1. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro termo é o que? O primeiro termo é menos 1000. Né? Menos 1000, negativo. Só que a sua razão é 1 sobre 10, ou 0,1. A sua razão está entre 0 e 1, né? Está entre 0 e 1. Quando você vai para o próximo termo, 1000 vezes 1 sobre 10. Você está dividindo por 10, dá menos 100. Está aumentando, né? Menos 1000, depois foi para menos 100. Pensa em dinheiro, pensa em dinheiro, pensa em dinheiro. Tu tem uma dívida de 1000. Tu mudou uma dívida para 100. Melhorou? Não melhorou, não. Não aumentou, não. Ora, mas Ramiro, Roy. Melhorou. Depois, tu vai para menos 10. Opa, a dívida era 1000. Menos 1000, né? Foi para menos 100. Depois foi para menos 10. Tá melhorando, né? Depois vai para menos 1. Depois para menos 1 sobre 10. Depois o próximo, gente, seria menos 1 sobre 100. Né? Menos 1 sobre 1000. São números negativos, mas a sequência está aumentando. A sequência está aumentando, mas não é só a dívida que está aumentando, não. São os termos da sequência, os valores. Porque eles são negativos e estão se aproximando de 0. Números negativos se aproximando de 0 são crescentes. São crescentes. Agora, se eles são positivos, né, o detalhe é esse, se eles são positivos e se aproximam de 0, aí é outra história. Aí ele é decrescente, eu estou diminuindo, eu estou regredindo. Eles são negativos e estão se aproximando de 0, ó. Tá crescendo. Tá crescendo. Tá legal?
Além disso, a gente tem a situação de que temos a situação da decrescente, jovens. Cada termo é menor que o termo antecedente. Cada termo é menor que o termo antecedente. Ó, isso ocorre quando? Também temos duas situações. Quando o primeiro termo é positivo e quando a razão está entre 0 e 1. Quando o primeiro termo é positivo e quando a razão está entre 0 e 1. Olha aí, ó. Segunda situação, quando o primeiro termo é negativo e a razão ela é o quê? Maior do que 1. Maior do que 1. Para o primeiro item, ó. O primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1. Olha só o que está acontecendo. O primeiro termo é positivo, começou com 2. 2 é positivo. Só que a sua razão ela é 1 sobre 2, ela está entre 0 e 1. 1 sobre 2, gente, é 0,5, viu? Quem não sabe. 1 sobre 2 é 0,5, tá bom? Aí a sua sequência, né? Vai lá. 2. Aí multiplica por 0,5, 1. Multiplica por 0,5, 1 sobre 2. Multiplica por 0,5, 1 quarto. 1 oitavo. 1 16avos. 1 32avos. A sequência vem, né? Começa no 2 e começa a cair, ó. Né? Beleza. É uma sequência decrescente. O outro é o quê? Quando a sua razão ela é menor que 0, ou seja, ela é negativa. A sua razão, desculpa não, seu primeiro termo é negativo, o A1 é negativo, e a razão ela é positiva. Olha só, seu primeiro termo é menos 3, a sua razão é 5. Aí vai lá, menos 3, aí depois menos 15, menos 75. O que está acontecendo? Se você pensar em dinheiro, olha, você está aumentando a sua dívida, né? Menos 375, e aí vai caindo, ó. Né? Beleza, menos 3, menos 15, menos 75, menos 375, e aí vai caindo. Não é isso? Entenderam a situação do crescente e do decrescente? Não é tão trivial como em uma PA. Crescente na PA, razão positiva, acabou. Decrescente na PA, razão negativa, acabou. Na PG, não. Além disso, a gente ainda tem mais três classificações, não. Tem mais 3 tipos, né? Dentre essas classificações, crescente e decrescente. Uma a gente até comentou, a oscilante, né? Beleza? Constante, trivial, né? Cada termo é igual ao termo antecedente. Quando é que isso ocorre? Quando a razão for 1. Quando a razão for 1, jovens. Ou então quando o primeiro termo for 0. Tá? Quando o primeiro termo for 0. Ó, quando a razão for 1, ó, não interessa o primeiro termo. Quando a razão for 1, menos 4. Aí a razão é 1. O próximo termo é menos 4. Razão é 1. O próximo termo é menos 4. Sempre o mesmo termo, né? Agora, quando o primeiro termo for 0, multiplicar por 0 é bom demais. Né? Multiplicar por 0, então, quando 0 é expoente, né? Potênciazinha, é bom demais. Qualquer número elevado a 0, 1, acabou. Multiplicar por 0, vai dar 0. Olha essa sequência aqui, ó. Começa no 2, ó. Olha, para ter um 2 aí, mas tudo bem. Né? Ia começar no 2 e a razão é 0, né? Ah, desculpa, o primeiro termo é 0, né? O primeiro termo é 0. A razão pode ser qualquer valor. Na hora que multiplicar por 0, vai dar 0. Essa situação aqui, ó, o 2i aqui, ó, é a situação da sequência em que aparecem os valores aqui zerados, ó. Aquele momento em que a música vem à sua mente e você não consegue parar
de pensar na música. Vou te contar, jovem. Vou te contar. Ó, já foram 3, hein? Foram 3. Faltam 2. Temos ainda a oscilante. Já até comentamos sobre ela. Qual é o critério para ela? A razão é negativa. Aí a sequência fica oscilando entre números positivos e números negativos, e números positivos e números negativos, e números positivos e números negativos, né? Ok? Beleza, olha, ó. 2 menos 8, 32, menos 128, 512. O próximo era... menos 2048. Depois do 512, era menos 2048. Pesado. Olha essa daí, ó. 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3, sempre oscilando entre números positivos e negativos. Isso é quando a razão é negativa. No caso da letra B, a razão aqui, ó, menos 1, né? A oscilação parece uma onda, né? Como se fosse uma função trigonométrica, né? 3 menos 3, menos 3, menos 3, 3 menos 3, tá certo? É sobre isso. E a última aqui, a atenção, é a estacionária. Ficaram curiosos? É a mais trivial que tem. A sequência começa com um valor, aí ela vai evoluindo, ela atinge um determinado valor, e quando atinge esse determinado valor, daí ela não sai mais. Como assim? A sequência começou no 2, chegou no 0, e aí pronto. Daí não saiu mais. Sempre foi 0, o resto da vida. Acontece. A vida tem essas coisas. Tá? É a famosa PG estacionária. Ok? Deixa eu pedir ajuda da produção aqui para você analisar essas duas situações que são novas, né? A alternado oscilante e a estacionária. A produção, me dá 3 minutos aí para a galera ver isso daí.
Oi! E aí, galerinha? E aí, pessoal? Vamos lá? Vamos agora encontrar uma expressão. Demorou, mas chegou, pai. Que permita obter um termo qualquer da PG, conhecendo apenas o primeiro termo, A1, e a razão, Q. Tá aqui, ó. Seja uma sequência, né? Temos uma sequência aqui e ela é uma PG. É uma progressão aritmética. Ou geométrica. Ok. De acordo com a definição de PG, podemos escrever, ó. Primeiro termo, ok. O segundo termo, eu vou pegar o primeiro e multiplicar pela razão, né? Beleza? O segundo termo, eu vou pegar o primeiro e multiplicar pela razão. Tá. Terceiro termo, vai ser o segundo vezes a razão. Mas quem é o segundo? O segundo termo, jovens, o segundo termo é A1 vezes Q, ó. Aí aqui eu tenho Q vezes Q. Né? Q vezes Q, que é o quadrado. Segura aí. Então, quer dizer que A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Isso. E A2 é A1 vezes Q. Correto. A4 é o A3 vezes a razão, tá? A4 é o A3 vezes a razão. Só que o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. O A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Olha aí. Que quando multiplica Q ao quadrado por Q, dá Q elevado a 3, ó. Então, A4 é A1 vezes Q elevado a 3. Disso daí, gente, a gente pode generalizar. Podemos generalizar. Desse modo geral, de modo geral, o termo AN, que ocupa a enésima posição na sequência, é dado por, temos agora, jovens, quem? O nosso termo geral. A N que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Chama. É isso. A N que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? Esse aqui, gente, ó, embaixo, é o nosso termo geral. Vocês entenderam o nosso raciocínio? Diz aí para mim. Você que está acompanhando essa aula gravada, beba. Você já lanchou? Ó, é para um lanche leve, para não engordar. Aquele filé com fritas, hein? Ó. Aquele hambúrguer artesanal. Tá assistindo essa aula de noite, hein? Aquele hambúrguer artesanal, batata frita, Coca-Cola. Meu Deus do céu. Só no desejo que vai ser realizado. Ah, vai. Olha, bora testar. Bora testar umas situações aqui para ver se a gente entendeu como é que a fórmula funciona. Ó, tá aqui, eu botei a fórmula, né, aqui para você, o termo geral, tá aí, ó. Vamos ver aqui a situação, por exemplo, do A5. Como é que eu calculo o A5? A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. 5 menos 1, 4. A1 vezes Q elevado a 4. Olha a outra, ó. O A4. A1 vezes Q elevado a 4 menos 1. Só que 4 menos 1 é 3. Né? Então, fica A1 vezes Q elevado a 3. O A10.
A1 vezes Q elevado a 10 menos 1. Só que 10 menos 1 é 9, então fica 1 vezes Q elevado a 9. A200, né? A1 vezes Q elevado a 200 menos 1. 200 menos 1 é 199. Então, o A200 é A1 vezes Q elevado a 199. Eu quero que vocês observem que a gente está trabalhando com potência. Então, isso está intimamente relacionado com função exponencial. E, ao mesmo tempo... Meu Deus do céu, travou. Como é o nome do assunto? Juro composto. Quase não sai. Chama no travamento. Né? Juro composto. Tá? A progressão geométrica tem uma relação muito grande com o juro composto e com função exponencial, porque trabalha com a ideia de potência. Lembra de juro composto? Que tem o tempozinho é expoente, né? Potência. Por isso. Né? Basta se relaciona bem com progressão geométrica. A350 é igual a 1 vezes 350 vezes Q elevado a 350 menos 1, que é quanto? 349. A25, A1 vezes Q elevado a 25 menos 1, né? Q elevado a 24. A1 vezes Q elevado a 24. E o 89, né? O termo na posição 89 é A1 vezes Q elevado a 89 menos 1, que nada mais é do que 88. E assim, jovens, a gente desenvolveu aqui alguns termos aleatórios. O cálculo, né, de alguns termos aleatórios de uma progressão geométrica. Tá? Olha só, vamos treinar aqui um pouquinho. Identifique as sequências que representam progressão geométrica. Cuidado, tem que representar progressão geométrica. Olha a letra A. 3, 12, 48, 192. Como é que eu sei se é PG ou não? Eu vou analisar a minha razão. A razão aqui, ó, entre o segundo e o primeiro. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazer a razão do 48 por 12, né? O terceiro pelo quarto, desculpa, o terceiro pelo segundo termo. Isso também é 4. E lembra, só é progressão geométrica se tiver a mesma razão, independente dos elementos contidos naquela sequência. Tá? Outra maneira era fazer 192 dividido por 48. Também dá 4, né? Dá 4. Então, a letra A é uma PG, porque eu estou dividindo um termo pelo seu anterior e o valor sempre é o mesmo. 4, 4, 4. Né? Bora tentar fazer vocês rapidão. Vocês mandarem para mim. Me dá 2 minutos aí, produção. 2 minutos.
Olha aí, galerinha, voltamos, né? Rapidão. E aí, conseguiram fazer, verificaram? Qual desses aí não é PG? Né? Tem alguns sim, tem. Tem sim. Aqui, jovens, na letra B, ó, a razão, ela é -2, né? -2 é negativa. Perceba que ela tá oscilando, né? Ela tá oscilando. É PG? É PG sim. É PG. Tá. Na letra C, beleza? Na letra C, não é PG, jovens. Não, não é. Não, não é. Quanto é a razão aqui, ó? Faz 15 dividido por 5. 3. Tá. E o outro? 75 dividido por 15. Olha só, isso dá 5. Deu valores diferentes. Um deu 3 e o outro deu 5. Isso não pode acontecer. Tem que ser sempre o mesmo valor, tá? Tem que ser sempre o mesmo valor. Na primeira situação, o A2 dividido pelo A1 deu 3. Depois, o A5, desculpa, o A3 dividido pelo A2 deu 5. Isso não pode acontecer. Ou é sempre 3 ou é sempre 5. Por causa disso, a letra C não é PG. Tá certo? Não é PG, jovens. Outra que não é aqui, rapidão, para a gente tirar essa dúvida. Não tem, é só a letra C mesmo que não é. Todas as outras são PGs, tá? Todas as outras são PGs. A verificação da letra D é top. Top mesmo. Tem que lembrar de radiciação, tá? A gente está estourando o nosso tempo limite de aula. Grande honra estar com vocês aqui nessa aula gravada maravilhosa. Lembra, toda semana a gente tem uma. A gente se encontra na próxima semana. Valeu!